Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, gostaria de iniciar pedindo perdão tanto para o pastor quanto para os irmãos, que eu coloquei o nome na enquete de quem viria ajudar. Não consegui vir, irmãos, o inimigo venceu a semana. Aí eu fiquei como mentiroso, né? Então, assim, vocês me perdoam, tá? Não ter contribuído, mas eu orei. A oração já ajuda, né? Deus abençoe eles lá, dá força pro pastor. Irmãos, vamos continuar a série de mensagens do livro de Salmos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Salmos número 25. Escrevi um tanto aqui, depois que acabei de escrever, falei para Deus, não estou entendendo nada da minha letra. Então, assim, pelo que Deus falar, a gente vai falar. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor Deus, nós estamos aqui essa noite, Pai, para ouvir do Senhor. Eles não querem ouvir de mim, Senhor Deus. Aqueles que querem ouvir algo de mim, vão na minha casa, me mandam uma mensagem no WhatsApp, eles vieram aqui ouvir do Senhor, Pai. Pai, que o Senhor possa falar, Pai, essa noite. Que os corações possam estar abertos para receber a sua palavra. Meu Deus, que a arma que o Senhor for entregar para nós aqui essa noite, Pai, venha ser de fato recebida na mão de cada um aqui, Senhor. Essa arma para a gente vencer as batalhas do dia a dia, vencer as intempéries, Senhor Deus. Que nós possamos triunfar como igreja em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa falar de fato ao coração dos meus irmãos, que o Senhor possa retirar toda distração, Pai, que quer roubar deles a palavra, que quer tirar do coração deles, Pai, aquilo que é do Senhor para eles. Em nome de Jesus, que seja agora paralisado. Pai, que o Senhor fale essa noite e o seu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmos, capítulo 25. Obrigado, irmão. Diz assim, ó, versículo 1 em diante. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. Tem esse título aqui. Versículo 1. A ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o teu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me
Guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Irmãos, quantos de nós não já passou um momento de angústia, de tribulação, de dificuldade, né? Olha lá o tema que o pastor me deu, decisões no caminho. Irmãos, quando nós estamos nesse momento de aflição, de dificuldade, como o rei Davi estava aqui, nesse salmo, é muito fácil que a gente venha tomar decisões erradas, sabe? Existem algumas lutas, a estratégia de que você precisa desestabilizar o seu inimigo emocionalmente para depois você vencer ele. Até tem um livro, acho que é Os Cinco Anéis, do Miyamoto Musashi, acho que é esse o nome. É um livro de estratégia de um samurai que ele travou, se não me engano, 100 lutas e venceu todas. E ele descobriu o segredo de vencer essas lutas, né? E o segredo era desestabilizar os seus inimigos emocionalmente. Porque quando nós estamos emocionalmente abalados, a gente fica frágil, a gente age de forma irracional, de forma animal, né? E quando a gente está abalado, irmãos, em qualquer situação, em qualquer circunstância, a gente pode tomar decisão errada. Quem nunca? Eu, muitas vezes, eu tomei decisões erradas quando eu estava desesperado. Mas enquanto eu falava com vocês aqui antes na oração, Deus hoje vai entregar uma arma para a gente vencer essas situações, amém? A gente já leu o texto, provavelmente vocês já entenderam qual é essa arma. Mas, no momento de aflição, irmãos, algo que Davi compartilha aqui do versículo 1 ao 3, é também presente nas nossas vidas, que é o quê? O medo. Sabe, o medo ele vem sobre nós e nós nos abatemos e nós nos desesperamos. E o que a gente tende a fazer quando a gente está com medo? Olha o que Davi fez, versículo 1. A ti, Senhor, levanta a minha alma. Sabe, onde nós temos colocado o nosso coração quando nós estamos com medo de algo, de uma situação? Tem pessoas que vivem lá no futuro, né? Os profetas, né? Os ansiosos têm chamado a profeta, né? Tá lá na frente já. A Deise tem um pouquinho desse chamado. Então, os profetas aqui dentro dessa casa, nessa noite, eles têm um pouco de ansiedade. Estão sempre prevendo o futuro, né? E se tal coisa acontecer? Fazem os 3 cenários, né? Pessimista, otimista e o cenário qualquer. Pessimista, otimista e o realista. Obrigado, irmã. Então, assim, a pessoa está sempre tentando antecipar os problemas. E Jesus diz o quê? Basta cada dia o seu mal. Então, nesse momento, irmãos, de desespero, de aflição, talvez hoje sua vida está boa. Talvez hoje você veio antes do culto para cá, você comeu bem, você escolheu um bom perfume, uma boa roupa. Talvez sua vida está 100%. Mas no dia que você enfrentar uma adversidade, lembre-se desse dia aqui. Faça como Davi nesse versículo 1. A ti, Senhor, levanta a minha alma. É necessário, irmãos, nós sabermos disso dentro do nosso coração. Porque no dia que a gente está bem, nós estamos bem. Mas no dia que a gente está mal, no dia que parece que vem inimigo de todos os lados, no dia que parece que cercam a nossa cidade e falam, a gente só vai deixar você sair se você se render. E isso pode ser qualquer coisa, irmãos. Como no caso de Davi, que inimigos perseguindo. Pode ser conta de luz e água que está vencendo e você não tem dinheiro para pagar. Pode ser um desemprego. Pode ser uma doença. Pode ser qualquer situação. Qualquer gigante que pode te enfrentar. Pode ser uma bomba do bebê que às vezes faz cocô, aí você vai te limpar a eta até na nuca assim de cocô. Aí você chama a mãe, vem cá você vê o negócio e sai correndo, deixa ela. Né? Quantas vezes fiz escadência? Qualquer gigante, irmãos, diante de nós. A ti, Senhor, levanta a minha alma. Tem uma mulher muito interessante que ela falou um dia sobre oração. Ela falou, em momentos que eu não tenho que orar, sabe o que eu faço? Eu ajoelho e eu oro o salmo. Eu vou ler o salmo, eu leio como se eu estivesse falando, como se fosse eu quem estivesse falando, sabe? Irmãos, no momento de aflição, no momento que você tira as suas armaduras, né? Igual Naamã, quando ele tirava as armaduras, ele via ali as suas, né, fraquezas, ali, seus machucados ali. A lepra, ele via quem ele era. Ali ele não era mais aquele soldado imponente diante do exército que dava ordem, comandava, as pessoas viam com respeito. Quando você chega na sua casa e você chora, aquela dor que só você e Deus sabe, você precisa levantar os seus olhos ao Senhor, levantar a sua alma ao Senhor. Porque Ele, irmãos, é a fonte da nossa confiança. Quantas vezes eu já passei momentos na minha vida em que eu só tinha Ele, não tinha o que fazer.
Sabe, eu falava, Senhor, é contigo. É contigo. Sabe, eu não tenho onde fugir, eu não tenho quem pode me ajudar. Não que eu não tenha amigos que não possam, sabe, ter intenção de ajudar. Mas às vezes, irmãos, até os irmãos crentes, eles não têm capacidade de fazer dentro daquilo que a gente está passando. Se você estiver passando uma enfermidade, quem pode te ajudar, senão o Senhor? Quem pode decidir curar, senão Deus? Tem momentos que pessoas enfrentam doenças no hospital e os médicos falam, olha, não tem jeito, não dá mais. Esse é um bom momento para a gente confiar no Senhor. Desde me contava antes de vir para cá que a Nívia Soares passou por um momento de sangramento na gravidez. Acho que ela tava que ela tem gêmeos, né? Tá grávida de gêmeos, não sei, um negócio assim. E aí fizeram lá o teste do coraçãozinho do bebê e só um tava batendo, só de um. E eles começaram a orar, a interceder, a buscar, e Deus fez um milagre, olha só. Sabe, irmãos, aonde está a nossa fé quando tudo diz que não, quando, sabe, a ciência falou, ó, já chega, acabou. Deus está nos provocando essa noite. Para onde vocês vão olhar? Vocês podem dizer, o versículo 2, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Sabe, eu lembro de Daniel, quando teve um sonho e queria saber o significado do sonho, o que ele fez? Ele se pôs a jejuar, não comia nada. Nada. Não comia nada, irmãos. E ficou ali, buscando o Senhor. A Bíblia fala que quando o anjo chegou, o homem estava quase morto, irmãos. Mas ele se empenhou naquilo. Sabe, ele buscou o Senhor de todo o coração, de todo entendimento. Sabe, com tudo que ele tinha. Onde está a nossa intrepidez a esse respeito quando a gente enfrenta uma batalha, sabe? Nós entregamos os pontos facilmente. Nós deixamos facilmente. Ou o texto de Davi nos inspira, sabe? Porque o Senhor permitiu que esse texto chegasse até nós em 2026. Porque Ele permitiu que esse texto estivesse aqui dentro desse compêndio de livros, irmãos. É para a nossa realidade no dia de hoje. É para a gente enfrentar as adversidades, irmãos. Confiando no Senhor, olhando para Ele. Amém? Versículo 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Essa é a palavra do Senhor para garantir para a gente, irmãos. A palavra do Senhor normalmente está escrita aqui, ó. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Eu gosto do testemunho do pastor Cássio em relação ao filho dele que teve enfermo por um tempo, né? Tá aí, bonito. Fique de pé, por gentileza, mano. Para as pessoas verem sua beleza. Olha aí. Já é casado, irmãos. Olha lá, a irmã já tá até assim, ó. Não. Mas tá aí, isso aqui, irmãos, é um testemunho vivo de que Deus faz. Quando você tiver dúvida lá na sua casa, lembra do irmão aqui, ó. Lembra do testemunho que o pastor já deu. Tantos outros eu poderia mencionar aqui. A palavra se cumpriu e ela pode se cumprir todas as vezes, irmãos, na sua vida, na minha vida. É necessário crer e ancorar a nossa fé no Senhor. Amém? É necessário a gente estar convicto nele, falar, Senhor, eu acredito no Senhor. Eu estou enfrentando essa situação, mas só o Senhor sabe que eu estou só no pó. Eu estou só no pó. Mesma coisa do Luiz enfrentar um lutador de MMA, vai arregaçar. Vai ficar só no pó. Mas eu estou aqui, convicto, acreditando. Os mais antigos sabem, né? Cavaleiros dos Zodíacos é assim. Até os jovens aí que querem assistir um desenho interessante, assistam Cavaleiros dos Zodíacos. Tem muitos valores cristãos lá. Antigamente tinha isso, né? Passava bastante coisa do cristianismo pros animes, pros desenhos, né? O protagonista tava lá arrebentado, morrendo, levantava. O vilão falava, eu vou desistir, ué. Não adianta, massacra, bate, xinga a mãe, fala tudo, o cara não desanima. Esses somos nós, irmãos. Podemos ser apertados, amassados, mas a nossa fé está no Senhor. A gente não desanima, a gente não retrocede. Olha só o versículo 4. Faze-me saber os seus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Irmãos, esse versículo, ele nos diz que nós precisamos ser humildes. Já viu quando você vai tentar ensinar alguém que já sabe aquilo que você está ensinando? Uma vez o irmão Davi, pastor Davi, né? Ele me perguntou, Luiz, como que você lida quando alguém vai te ensinar algo que você já sabe? Você fala assim, eu já sei, né? Ou você ouve tudo. Existem dois tipos de pessoas, né? Irmãos, é necessário humildade para ouvir e aprender de Deus. Quantas vezes a gente pode ser tentado
a ser levado pelo pensamento de, eu já sei a Bíblia. Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler. Eu já conheço esse texto, já li a Bíblia 30 vezes, eu vou ler de novo. Aí você começa a esfriar, você começa a andar para trás, você começa a andar na carne. Irmãos, aprender os caminhos do Senhor, irmãos. Deus está esperando de nós um coração aberto, discipulável. Nós precisamos ser humildes para aprender dele. Sabe, filhos geralmente são mais turrões, né? Mais cabeça dura. Você fala com o menino uma coisa, eu tava dando janta pro Saul antes da gente vir, o Saul tava lá brincando com os bonecos. Eu tava segurando a vasilha numa mão assim. Aí o Saul foi e bateu debaixo da minha mão assim, eu firmei. Falei, Saul, se você fizer isso de novo, eu vou pegar esse boneco de você. Pois ele fez, irmãos. Ele é ousado. Foi, pá, eu peguei, segurei, firmei, tomei o boneco dele. Eu falei, cara, mas por que não entra o que você tá falando na cabeça? Aí chorou. Chorou. Eu falei, meu Deus, eu te falei que eu ia te tomar o boneco, não falei? Falou. Falei, então por que você fez? Aí abriu a boca, mamãe. Irmãos, nós temos que ser humildes, irmãos. Nós não podemos ser muitas vezes igual crianças nesse sentido, temoso. Sabe? Principalmente nós adultos. O Senhor quer nos ensinar. Ele quer falar conosco. Ele quer falar com você coisas que você precisa. Coisa que você às vezes tem ansiedade no seu coração. Que você tá ali com o coração apertado. Ai, Deus não fala comigo. Ai, Deus não levanta nenhum profeta para revelar. Irmãos, às vezes Deus vai falar com você, você abrindo a Bíblia de manhã e lendo. Você acorda ali, ó, nem mexeu no celular, pegou, leu, Deus já fala com você. Deus te dá um versículo que você não está entendendo nada, mas depois lá no final do dia vai fazer sentido. É necessário, irmãos, ter esse coração para aprender. Faze-me saber os seus caminhos. Tem que ter sede para aprender. Senhor, ensina-me as tuas veredas. 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias. Irmãos, se você se coloca como quem quer aprender do Senhor, automaticamente você já está o colocando como Senhor da sua vida. Se você não se coloca como quem quer aprender de Deus, automaticamente você está desprezando o que Ele tem para você. Sabe, às vezes você ouve de pessoas lá fora, você passa, sei lá, o seu dia trabalhando e ouvindo, assistindo vídeos, né? Vendo o YouTube junto, às vezes tem pessoas aqui que podem fazer isso. Ouvem tanta coisa, aprende de tanta gente, sabe, coloca tanta gente por mestre sobre você. E às vezes as pessoas ensinam coisas boas, sabe? Às vezes você acabou de casar, você precisa saber como trocar um chuveiro, certo? Você precisa saber o que você vai entregar ali para satisfazer sua esposa. Qual arma você vai usar para matar um animal perigoso, tipo uma barata, um negócio assim que entra na sua casa? Vocês riem, mas quem tem medo, irmãos, é a mesma coisa de enfrentar um leão. É ou não é? E muita gente balançando a cabeça assim, ó. Que Deus te dê coragem e ser forte e corajoso para enfrentar as baratas. Então, assim, irmão, você precisa saber as coisas, só que o que nós mais precisamos aprender é sobre o Senhor. É sobre Deus. E Davi, ele tinha esse anseio. Esses textos aqui, esse versículo 3, 4, o 4 e o 5, na verdade, eles estão mostrando o coração de um homem. Um coração de alguém que quer aprender de Deus, irmãos. Sabe, não se coloca como alguém que já sabe tudo. Eu já sei tudo. Eu ministro no culto, eu ministro na célula, no GC, sei lá o quê. Eu ainda não ministrei, mas Deus vai me usar a qualquer momento aí, porque eu estou sentindo. E talvez Deus está falando com você que vai te levantar, vai te usar até aqui. Talvez você conhece a Bíblia, sei lá, o grego, o hebraico. Por exemplo, esse salmo aqui, ele é um salmo que ele foi escrito com uma forma muito interessante que eles têm costume de escrever. Tem alguns textos que são assim. Que, por exemplo, o versículo 1 é escrito com a primeira letra que começa a frase do versículo 1 é a primeira letra do alfabeto. O versículo 2 é a segunda letra. Como se no nosso fosse A, começa com A. B. Então, tipo assim, vira uma construção literária muito bonita. Talvez você conhece o grego, o hebraico. Você consegue ver esses tesouros, essas belezas que existem aqui. Que estão escondidas, né? Porque quando traduz, a gente não consegue pegar tudo, né? O essencial a gente sabe que Cristo é a nossa salvação. Mas, irmãos, existe um perigo muito grande na gente achar que a gente sabe demais. Sabe? Que eu sou alguma coisa. Nós não podemos ser assim. Temos que ter um coração ensinável. Temos que ser pessoas, irmãos, que estão sedentas por aprender do Senhor. Por ouvir do Espírito Santo. Sabe? Por conhecer.
Não são poucos os números de pessoas, não são poucas as pessoas, irmãos, que são desviadas, e você vai conversar com elas, elas te dão um chá de Bíblia, que você não conhece nem tanto quanto elas de texto. Mas elas estão longe do Senhor. Conhecem de cabo, filho, cabo a cabo aqui, ó. E sabe das coisas e te questiona, você fala, nó, Senhor, vem com seu espírito aqui, sonda aqui os textos que eu nem li aqui para eu dar uma resposta para essa pessoa. Sabe? Mas não tem um coração, irmãos, que se dobra diante do Senhor. Eu lembro do pastor Reginaldo falando, quantos ateus existem dentro da faculdade de teologia, irmãos? Ateus estudam teologia para poder rebater com você, crente, leitor da Bíblia. Ou não leitor, né? Então, assim, nós temos que ter esse coração como Davi, irmãos, que se entrega na presença de Deus, que quer, sabe? O coração que faz aquelas coisas que a gente aprendeu lá no começo da caminhada, sabe? Que a gente não deixou para trás, que era o quê? Parar, ler, calmar, entendeu? Não, deixa eu voltar aqui para minha casa. Deixa eu voltar aqui para o meu quarto. Deixa eu pegar a Bíblia, deixa eu ler de novo. Mateus, capítulo 1, versículo 1. A Deise está lendo Levítico. Orem por ela. Levítico é barra, viu, irmãos? Mas tá lá, pelejando. Deus dê força para você vença. Então, assim, é necessário, irmãos, ter esse coração. Principalmente quando a gente fala de casados. A gente tem aqui os dois, o cônjuge, né? O casal. Quando um não lê e o outro também não, vocês vão buscar força aonde? Quando vier a prova contra vocês. Contra a sua casa. E quando você tem filho, isso piora. Entendeu? O seu filho, irmãos, eles vão ver você como referência de leitura bíblica, de oração, sabe? Ele vai ver você como o primeiro crente que ele conhece. E às vezes você tem que bater nele, então, tipo assim, já vai ficar difícil, entendeu? Por conta das adversidades. Às vezes da guerra que você tem que levantar contra ele. E você não ora, você não lê, você não tem um coração que se dobra para aprender do Senhor. Ele vai ver Jesus como em você? Não vê. Então nós temos que ter essa disposição. A gente tem que renovar essas forças. Ah, eu vou esperar Deus falar comigo. Não, irmão, você já sabe. Você já tem conhecimento disso que é necessário. Ah, eu não sabia, você está sabendo agora. Não tem desculpa, irmãos. Jesus tem que ser tudo pra gente. Tudo, tudo, tudo. Tudo. A gente tem que se prostrar, irmãos, querer. Sabe, é difícil, eu sei. A gente tem dificuldades, irmãos, mas a gente precisa fazer isso. Porque senão, irmãos, a gente não vai alcançar. Na minha Bíblia aqui está até destacado em negrito. Guia-me na verdade, na tua verdade. Certeza, estabilidade, verdade, retidão, confiabilidade. Irmãos, tem uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor, que hoje está vivendo tudo o contrário que a Bíblia prega. E a gente fica vendo aquilo e a gente fala, gente, sabe, a pessoa ela parecia conhecer muito, parecia saber muito, mas os pés se escorregaram no lodo, na lama, sabe? É com tristeza que eu falo isso, porque nós precisamos estar firmes em Jesus, irmãos. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Pedro, irmão, se desviando, a gente vê homens de Deus, sabe, deslizando, irmãos. Não pensem que vocês são maiores do que eles. Nós não somos, irmãos. Nós não somos. Sabe, a gente precisa vigiar a esse respeito. A gente precisa ter Jesus como a nossa segurança, sabe? Quando alguma coisa assusta uma criança, ela vai correndo, garra no pé do pai, da mãe, assim, ela quer se esconder. A gente precisa fazer isso. Nós não somos fortes, irmãos. Nós não somos grandiosos, não. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Irmãos, quem não se dobra diante de Deus não conhece o que Deus faz. Quando você passa uma luta, a primeira coisa que você vai pensar, nossa, Deus ele está contra mim, por conta dos meus pecados, por conta, sabe, do meu caminhar errado. Irmãos, Deus tem misericórdia em relação a nós. Sabe, Deus enviou Jesus, irmãos, pelo pecado que você cometeu. Não sejam sem vergonha, mas o pecado que você vai cometer amanhã está pago na cruz, irmãos. Sabe, assim, Ele te ama, Ele me ama, Ele saiu dos céus, irmãos. Ele vestiu-se de homem, irmãos, para morrer por mim e por você. A misericórdia de Deus, irmãos, é algo tremendo. Ela é algo assim, sabe, que nos constrange, que quando a gente vai pecar, a gente fala, meu Deus. Sabe, isso tira toda a força, irmão, do pecado.
E por que a gente insiste em pecar avidamente? A gente corre para os braços dos deleites da alma, irmãos. Porque a gente esquece do que o Senhor fez. E como se esquece? A gente não lê. A gente não está próximo. A gente não... Tá vendo como que é simples? Se você estiver em constante busca do Senhor, em oração, em devoção, lembrando, trazendo à memória o que o Senhor fez, irmãos, por vocês, por nós. Sabe, quando o pecado ele surge, irmãos, você está tão, constrangido pelo amor, pela misericórdia de Deus, que você fala, cara, eu não tenho força para fazer isso aqui. Às vezes acontece, né? A gente tropeça. É uma coisa diferente de um pecado deliberado, que eu estou planejando fazer, né? Que eu estou querendo, que eu estou namorando com aquele pecado. É diferente. Mas quando você tem a morte de Cristo na cruz, irmãos, a gente esquece as coisas, cara. Eu sei que não tem como fazer isso, mas a gente podia ter a semana da chibatada, né? Escolhe 3 aleatórios aí, vem todo mundo aqui, chega aqui, abaixa e toma uma chibatada nas costas. Uma só, tá? E não é daquela que corta, não. Pra gente sentir a dor só. A de Jesus cortou, irmãos. E cortava várias vezes. Teve um dia que eu tava andando de trole de rolimã, aqueles carrinhos. E aí eu tava, descendo o morro, sabe? E aí eu perdi o controle, assim, não tinha mais freio, fui colocar a mão no chão pra frear um instinto, né? Aí a mão já foi meio que indo pro beleléu, e a rodinha de trás passou em cima da unha da mão esquerda. Era esse dedo aqui, ó. Parece que eu até sinto hoje, misericórdia. E a unha tava grande, cortou. Aí cortou a unha, abriu o dedo todo assim. Aí eu assustei e virei o pé, né? Porque na frente ele tem o comando que é assim, tipo uma haste assim, né? Quando eu assustei, eu virei o pé, ele voltou e passou em cima, tava com a mão no chão. Aí a unha enfiou dentro do dedo e passou por cima. Eu falei, meu Deus. Irmão, e se eu sofreu um corte em cima de um corte? Imagina as chibatadas que Jesus levou em cima das próprias chibatadas e colocado, todo escarnecido na cruz, aberto, sangrando, vazando sangue. E como se não bastasse isso, a humilhação de estar nu. Já falei isso várias vezes, né? Hoje é bonito ficar pelado, mas biblicamente é vergonhoso. E Jesus foi crucificado nu, diante dos seus discípulos, diante dos seus. Ele era um mestre, irmãos. Diante dos dele ali, ele estava nessa circunstância, irmãos. Olha que situação. Por nós, aí a gente traz isso à memória, isso que nos ganhou do pecado. A gente fala, cara, eu sou dele, eu sou seu. Aí você se entrega em louvor, em oração, jejua, você vai se fortalecendo. Aí você não cai, você não se entrega ao pecado. Por quê? Você tem um coração discipulável, você quer a presença de Deus, você quer aprender a verdade, ser guiado pelos caminhos do Senhor. E aí você lembra, irmãos, que Deus ele se lembra de você com um olhar de misericórdia. Ele olha para você, irmãos, ele vê o sangue de Cristo sobre você. Esse sacrifício feito na cruz, sobre mim e sobre você. Mas se você está longe, eu lembro de um jovem, quando eu fazia célula, eu fiz célula uma vez, muito tempo atrás, na casa da minha mãe, e eu juntei uma célula com o meu irmão quando ele fazia célula, e aí um dos rapazes que andava com ele falou assim, Luiz, eu tô abandonando a fé, porque eu tô cansado, cara, de ficar pecando, e Jesus já fez isso tudo por mim, a gente é sem vergonha mesmo e tal. Porque não conhece os textos. Então se entregou ao pecado deliberadamente. É melhor eu ficar pecando assim. É melhor eu me entregar. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós prossigamos, irmãos, servindo uns aos outros, ganhando almas lá fora, lembrando o que ele fez por todos nós. Irmãos, nós somos herdeiros do mundo, irmãos, do novo céu, da nova terra. Nós vamos herdar, irmãos, corpos glorificados, a presença de Deus, irmãos. Nós vamos herdar, irmãos, coisas grandiosas. Nós não somos pessoas que estão sem promessa. Amém? Deus, ele tem algo para nós, irmãos. Ele nos deu a salvação. Então, isso, irmãos, não é só meu, não é só seu, é de todas as pessoas. É de todas as pessoas. Se Deus me salvou, irmãos, ele vai salvar outras pessoas também. Então ele não vai se lembrar dos nossos pecados, da nossa mocidade, nem das nossas transgressões. Ele vai olhar segundo a misericórdia dele. E quando ele olha sobre essa ótica de misericórdia, irmãos, na nossa vida, e a gente entende isso, conversão é isso, você entender que você é pecador,
Irmãos, quando você olha para o seu pecado lá atrás, você tem que entender que você é pecador, senão você, não sei se você converteu ainda. Sabe, ninguém que não viu o seu pecado, irmãos, que não, sabe, entende que fez uma grande ofensa a Deus, irmãos, e a partir disso correu para debaixo da cruz, irmão, não converteu ainda. É necessário entender isso. Mas uma vez que nós passamos por esse caminho, a misericórdia vem sobre nós, então nós temos misericórdia, nós somos transformados, irmãos. E aí nós temos misericórdia das pessoas. E aí nós olhamos para as pessoas com misericórdia. Existem alguns que exigem mais a gente, né? Ter misericórdia. Saiu aí, os mais antenados estão sabendo aí dos casos, dos arquivos de um monstro dos Estados Unidos aí, vou nem citar o nome dele, de atrocidades contra crianças, contra pessoas, sabe? Coisa assim, barbáries, irmãos, sabe? Barbárie. Aqueles ali fazem com que nós venhamos ter, sabe, resistência nessa misericórdia. Será que Deus pode alcançá-los? Sabe, será que quando eu vejo um assassino, eu entendo que ele pode ser alcançado por Deus? Não estou dizendo que ele não tenha que pagar aquilo que ele cometeu aqui na terra. Estou dizendo, será que eu entendo que ele, sabe, ele pode ser alcançado por Deus? Fico imaginando, sabe, Paulo chegando entre os discípulos. O povo com medo, esse cara estava matando todo mundo, cara. Agora ele está chegando aqui no nosso meio. Será quantos dias que ele vai enfiar a faca num aqui escondido, esconder o corpo? Sumiu, né? Irmão Breno sumiu, nossa, que benção. Aí depois vai e enfia a faca no outro ali. Nossa, tá desaparecendo os irmãos. Sabe, irmão, talvez eu estava com aquela desconfiança. Nossa, esse homem converteu ou não? Ele estava matando os crentes. Sabe? Só com o olhar de que eu sou pecador, de que eu fui salvo, de que eu fui remido, que eu consigo olhar para o outro que está chegando, irmãos, e falar, ele também foi alcançado pela misericórdia de Deus. Então, essa misericórdia que Deus tem sobre nós, irmãos, ela vai refletir em nós de alguma forma. Isso vai mexer no nosso coração, no nosso orgulho. Vai mexer naquilo que a gente tem de resistência ali. Ah, esse aqui não pode não tem como. É igual o pastor Tarso Licurgo fala, né? A gente acaba andando na unção de Jonas, o primeiro profeta que ficou triste que seu ministério deu certo, né? Deus o chamou para pregar em Nínive, ele sabia que Deus ia converter aquela gente ruim, que ele não gostava. Deu certo a pregação e ele ficou triste. Então a gente não pode andar nessa unção de Jonas, irmãos. De ficar triste quando alguém que a gente julga que é errado chegou para a presença de Deus. Versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Olha só, acabei de falar disso, né? Só que aqui está mostrando para a gente, irmãos, algo que tem que nos confrontar. Bom e reto é o Senhor. Por quê? Pelo que ensinará o caminho aos pecadores. A bondade, irmãos, ela pode ser um pouco controversa ao nosso entendimento, sabe? Bondade é necessariamente ser benevolente para com aqueles que não merecem. Deus quer ensinar para os pecadores a bondade. Sabe, tem um testemunho numa plataforma aí cristã, que uma mulher fala que o marido dela atraía com várias mulheres e tal, e ela teve a oportunidade de conviver com essas outras mulheres, e ela chegava com misericórdia. Mulheres, pegar vocês agora aí. Se os seus esposos dessem de maluco aí e traíssem vocês, e vocês tivessem contato com essas mulheres, como vocês lidariam? Traz, Deus, que eu vou mandar ela pro destino dela. Sabe, ela precisa chegar lá, Senhor, ela tá atrasada. Ou esposos, ó, mais pesado, né? Homem às vezes nossa Deus. Como você lidaria? Eu não sei se homem é mais pesado, mulher às vezes é mais, porque quando sonha as coisas, nem aconteceu, né? Você já acorda apanhando, né? Eu sei. Você fala, sabe o que, mulher? É igual aquele povo, sonhei. Esse profeta do sonho, né? Pode ver que é os mesmos ansiosos, irmãos. Tem esse tipo de sonho. Então, assim, Deus ele quer que nós sejamos, irmãos, benevolentes para com aqueles que são pecadores. Que nós levemos a misericórdia de Deus. Irmãos, não existe nenhum bem maior do que levar a palavra para alguém. Você pode achar que é pouco, irmãos, mas se você prega a palavra para alguém e essa pessoa aceita Jesus, irmãos, foi o maior bem que você pode trazer na vida dessa pessoa. Principalmente se essa pessoa sai por aí pregando, ministrando, sabe, falando para outras pessoas. Às vezes a gente quer fazer demais, a gente quer demais. Nossa, se eu tivesse dias atrás, eu a Deise foi naquele Rex que tem aqui nessa rua. A gente entrou por baixo ali.
Vou até orar. O senhor junta comigo a oração, pastor. Gente, aquilo ali é um galpão de igreja, tá? Você chega assim, ó. Você passa entra na garagem, estaciona, depois você sobe numa rampa coberta, aquele galpão imenso. Pra você não precisar tomar chuva. Você vem com seu carro, entra na garagem, vem sequinho, sobe, né? É o Rex, né? Quem sabe Deus pode fazer. Mas assim, irmãos, a gente precisa, irmãos, voltando aqui, a gente precisa ser benevolente. Sabe, a gente precisa olhar para essas pessoas, para os ladrões que roubam a gente já sabe. Aumenta a sua guia de pagamento, empresário. Você vai pagar mais agora, imposto. Aí você sabe que quer roubar. Não vai fazer nada por você. Hoje eu vi um vídeo do Lula aí falando o seguinte. Como é que é? Que existem pessoas em cidades distantes, pequenas, que vão fazer aborto e aí acaba morrendo. Mulheres tentam fazer aborto e acabam morrendo. Porque não tem condição de fazer um aborto como em cidades que tem amparo, aí madames, ele fala isso, né? Que vão para fora, em Berlim, em determinados lugares fazer o aborto. Os valores tradicionais são ultrapassados. Nós precisamos possibilitar o aborto para todas as pessoas. Sabe, irmãos, eles não entendem, tipo assim, ele falou esses absurdos, mas eles não entendem que a melhor prevenção do aborto é a castidade, é a santidade. Se você não transar, você não vai ter filho, você não vai precisar abortar, amém? Isso é bíblico. Você vai se guardar para o seu cônjuge. Casou, namora, tem filho. Tem que falar isso dentro de igreja hoje, que tem crente que anda errado nesse aspecto também. Então assim, eles não têm esse discernimento. Aí a ira vem no meu coração e fala assim, esse cara quer matar as crianças, né? Quer matar todo mundo aí, esses bebês que tem para nascer. Quer passar a lei para poder abortar. Eu tenho que ter misericórdia. Tenho que olhar com benevolência. Eu tenho que orar, Senhor, converte ele. Traz um entendimento para ele. Sabe, ele tem o poder na mão. Uma canetada, o homem pode mudar muita coisa. A gente tem que orar, irmãos. É orar. Senhor, converte, Pai. Coloca alguém que está lá. Sei que tem um crente lá. Para conversar com ele com amabilidade, com calma. Para mostrar para ele por esse viés. Gente, vamos nos manter aqui, né? Santos, guardados. Irmãos, Deus não precisa de mais um profeta, de mais um líder espiritual. Eu vou ser o próximo presidente. Então, irmãos, Deus precisa que pessoas se convertam de quem está lá. De quem está lá. Se Deus está te chamando para ser um político, vai. Mas nós precisamos que essas pessoas que estão lá se convertam. Sabe, de quem está lá hoje. A gente vê, às vezes, na favela, nesses lugares, acontecendo cada atrocidade. Sabe, meninas sendo abusadas, jovens sendo mortos aí por tiro. Nossa, aqui a polícia pega e mata esse ladrão, né? Ladrão bom é ladrão morto, preso, sei lá o quê. Tem que morrer mesmo, irmão, mas morrer para si e nascer para Cristo, amém? É isso, irmãos. Não é nem A nem B, irmãos, é o lado de Jesus que nós precisamos divulgar. Nós precisamos orar, clamar. Sabe? Eu mencionei que esses tempos atrás, nem sei que dia que foi. Muitas vezes nós crentes somos seduzidos por um pensamento antissocialista. A gente tem que ter mais livre mercado. Não para alcançar quem está com fome, mas para a gente prosperar. Para a gente comprar os melhores carros. Sabe? Para a gente fazer as melhores viagens. Sabe? Vamos fazer um país com alguém mais liberal na economia? Até onde não venha ferir os valores cristãos, né? Tipo vender feto, não, né? Mas vamos liberar mais economia, cobrar menos imposto, que a gente vai enriquecer como um todo. Mas a gente não é direcionado, irmãos, para aquele versículo, né? Que Deus nos enriqueça para toda boa obra. A gente quer enriquecer para todo bom bolso nosso, né? A gente comprar um novo carro, viajar para países que a gente quer conhecer. E a gente nem se lembra das pessoas, irmãos. Sabe? De quem está aí fora precisando. Por conta dessas coisas, Deus permite líderes que massacram a gente, que perseguem o nosso dinheiro, o nosso bolso. Porque a gente não se levanta com pessoas que querem mudar, nem com aquilo que a gente pode fazer. Às vezes dar o dízimo e oferta, irmãos, é difícil.
Se nem dá na igreja, que é onde a gente confessa Cristo, que é onde a gente acredita na fé, que a gente está alinhado, a gente consegue. A gente vai conseguir estender a mão para quem está passando fome. A gente vai conseguir levantar a nossa vida como ajuda a quem está necessitado. A gente não consegue, irmãos. E aí Deus vai e coloca alguém para escravizar mesmo, para poder colocar a mão pesada, irmãos. Vou tirar de vocês e ele vai ajudar outras pessoas. Vai roubar? Vai, porque é desviado. É o Nabucodonosor. Entendeu? Mas vai levar cativo o povo dele para passar essas coisas e aprender, irmãos. Irmãos, nós temos um chamado de Deus, irmãos, que se a gente andar segundo os princípios bíblicos, irmãos, essa palavra, ela estremece, irmãos. Estremece. Sabe, estremece. Quando a pessoa acha que você vai dar um tapa nela de volta, você ora por ela, você fala com amor com ela. A pessoa fala, mas por quê? Estava esperando totalmente o oposto. É posicionamento, é se posicionar. Não precisa de muita coisa não, irmãos. Avivamento começa na nossa atitude, em direção àquilo que está escrito a nosso respeito. Você pode orar, você pode jejuar, etc. Irmãos, se o comportamento não mudar, não vai acontecer nada. Nada vai ser alcançado. Então, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Irmãos, nós precisamos disso, misericórdia e a verdade de Deus sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu preciso da misericórdia. A Deise pode falar para vocês todos os meus pecados, irmãos. Como eu sou podre. Sabe, eu não sou ninguém, irmãos. Eu erro todos os dias com ela, com o Saul. Sabe, ela consegue falar para vocês. Quem que é casado, sabe, consegue fazer isso mais fácil. Às vezes a gente é solteiro, é o pai e a mãe que vai falar, né? Mas às vezes não tá na igreja com a gente, aí passa batido. Então assim, mas o nosso cônjuge, ele consegue falar de quem nós somos. Sabe? Ele consegue mostrar. Então nós precisamos de misericórdia da parte de Deus e da verdade dele, que é Jesus, que nos salva, irmãos. Que nos mantém, sabe, firmes nele, na promessa dele. 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Esse é o nosso coração. Senhor, perdoa a minha iniquidade. Perdoa, irmãos. Se você não tem esse coração, chega diante de Deus, irmãos. Chega pedindo perdão. Porque às vezes você nem está lembrando de certos pecados, irmãos. Mas o Senhor tem contra você coisas, contra mim coisas, irmãos. Ele espera de nós um coração humilde. Ele pagou o preço por nós, pelos nossos pecados. Mas, irmãos, a gente comete tanto pecado muitas vezes que, tipo assim, a gente esquece disso. E aí a aflição, igual Davi nesse momento de aflição, acha que é mais importante chegar pedindo, sabe? Senhor, faz a minha vida, sabe? Senhor, gente, clama a presença de Deus para perto de você. Sabe, Deus, ele sabe, irmãos, quando você está com fome. Ele sabe quando você está com frio. Sabe, Deus, ele permitiu que a gente vestisse roupa. Porque ele sabe que é importante roupa. Você acha que Deus não sabe que as pessoas estão carentes das coisas, que você tem carências? Sabe, o livro de Tiago vai falar que a verdadeira religião, irmãos, é visitar os necessitados. No texto está os órfãos e as viúvas. Porque Deus, ele está com os olhos dele, irmãos, naquele coração que está aflito, precisando. Ele sabe de tudo que você precisa. Chega diante dele na humildade, sabe? Senhor, sabe, me perdoa, Senhor Deus. Por amor do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Sabe, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa, eu sei que eu sou imprestável. Sabe, não tem como eu estar 100% reto diante do Senhor, Deus. Eu tropecei com alguém, eu tratei mal alguém, eu fui um grosseiro, eu fui um indelicado, eu pisei no pé de alguém, eu fui maldoso intencionalmente. Senhor, me perdoa. Quando você chegar diante do Senhor, chega pedindo perdão. Senhor, me perdoa. Alguma coisa tem, Pai. Se não está vindo na minha mente, o Senhor que vê tudo sabe. O Senhor que tudo vê, tudo alcança, Senhor Deus. O Senhor conhece, então me perdoa. 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Irmãos, nós precisamos temer a Jesus, temer a Deus. Sabe, tem que ter um coração, irmãos, que teme ao Senhor. Sabe, um coração que fala, Senhor, se o Senhor quisesse, o Senhor poderia me lançar hoje mesmo no inferno. Se o Senhor quisesse, o Senhor poderia abrir o chão para me lançar lá, né? Me jogar.
Lá, Luiz, o inferno é embaixo. Me lançar no inferno. Então, assim, nós temos que ter esse coração, irmãos, de, sabe, eu te temo, Senhor. É como a figura do leão, né? Muito bonito, muito fofo. Tem pessoas que criam desde bebezinho, aí tem aqueles vídeos bonitos, né? Pessoa abraçando o leão, a pata do bicho do tamanho da cabeça da pessoa, né? Aí abraça, aquela juba macia, grande, né? Deve ser fedido pra caramba. Mas que bicho bonito. Mas aquele bicho, irmão, se quiser dar uma mordida. Tem um documentário, eu gosto de assistir as coisas dos animais, chama Mapogos. Não sei se é Nascidos para Governar. Esse documentário sobre leões, ele é muito bom para quem gosta. Irmão, os leões, eles são cruéis. Sabe, eles não caçam só os animais que eles comem. A instituição de um clã, de um leão, de leões, de uma coligação de leões, se dá por tomar territórios de outros leões. Determinada idade, os pais expulsam os filhotes da tribo porque sabem que eles vão crescer e vão tomar aquela tribo para eles. Os leões chegam nas outras tribos, irmãos, eles comem os outros leões. Eles entram numa luta sangrenta e comem os outros leões. As fêmeas que não querem se submeter, eles comem elas também. Eles comem as crias pequenininhas que estão ali. Os leões são terríveis. Eles são feras mesmo. E nosso temor para com Deus tem que ser assim. Tu és o leão da tribo de Judá. Lindo, forte, poderoso, mas pode, irmão, nos desfazer com uma patada. Pode nos destruir assim, irmãos. Sabe, Jesus ele fala, não tema, irmãos, os homens, tema aquele que pode fazer aparecer no inferno, aquele, o quê? O corpo e a alma. Deus, irmãos, ele é poderoso, irmãos. Ele tem, sabe, sobre si, irmãos, o governo de todas as coisas. As pessoas acham, irmãos, que Jesus, quando ele voltar para reinar, vai ser um negócio, sabe, um negócio bolinho. Para nós que estamos nos submetendo a ele hoje, irmãos, estamos nos rendendo a ele. Hoje as coisas perderam simbolismo, o símbolo perdeu força hoje em dia. Mas nos tempos bíblicos, irmãos, se ajoelhar era se render totalmente, se prostrar totalmente. É falar, eu me rendo a você. Tipo assim, acabou, agora você vai fazer o que você quiser da minha vida. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará a Cristo. Todo joelho se dobrará a Cristo. Irmãos, não vai ter mais espaço, sabe, para, eu não vou te adorar, eu não vou te servir. Eu não sei, Jesus. Eu vou fazer piadinha de Jesus igual a Porta dos Fundos faz. Essas coisas. Irmãos, o negócio, o bicho vai pegar, irmãos. Esse Jesus, ele é firme. Quando você olha para um homem, você acha que um homem é firme. E Jesus é 1000 vezes mais firme que esse homem. Sabe? Se ele é Senhor, ele impõe senhorio sobre mim e sobre você. Ou deveria, pelo menos, né? Se você não se submete, é outra coisa. Se você olha e fala, falar mal de Jesus hoje não dá nada, fazer piada não dá nada. A gente fala sobre Mohammed, vem os islâmicos e corta a nossa cabeça, né? Explode 7 homem-bombas ali e tal, resolve o problema. Sobre Jesus, não. A gente pode fazer o que a gente quiser, irmãos, aguarde, viu? Aguarde o reino milenar. Sabe, Jesus, irmãos, ele é firme. Sabe, reinará em amor, igual diz aquela música. Tá errado. Em tempos de músicas que não glorificam a Deus, não tem nada de Deus na letra, né? Quem está por dentro aí sabe. A palavra de Deus fala que Jesus, ele vai governar com vara de ferro, irmãos. Vara de ferro. É firmeza. Firmeza. Às vezes a gente é meio mole, né? Na criação de filhos, as coisas. Deixa, tadinho. Não, Jesus não é mole, não. Ele é firme. Ele é firme. E as coisas de Deus, elas funcionam, irmão, por conta disso. Porque Deus, ele não volta atrás. Pode pecar um cadinho. Pode, tadinho, né? Deus sabe. Qual Deus? Qual Deus? Baal? Satanás? Satanás, irmãos, ele aceita você vir no culto, depois na sua casa você fazer o que você quiser. Outras coisas. Jesus não. Jesus não. 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Irmão, rede fala de prisão, irmãos, de estar preso, não ter como sair. Sabe, essa estratégia de Davi é a estratégia de muitos homens, né? Quantos de nós já não vimos? Talvez não muitos, né? Aquelas mulheres fazendo vídeo na internet falando como que mulher, quando tá flertando com um cara, ela faz, né? Parece que nem tá acontecendo nada. A mulher passa assim, olha assim, mexe no cabelo. Aí elas falam, como que os homens flertam? Você olhando assim. Olhando ativamente, fixamente, né, para a mulher.
Eu cheguei na igreja, eu tô vendo alguém me olhando, senão que eu olhei pro lado, é o Pedro. Cadê ele? Vazou, foi embora, tá vendo? Tô vendo alguém me olhando. Já viu quando alguém tá te olhando, você tá vendo quem que é? Davi faz essa estratégia. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Vamos ver se ele não vai me notar, né? Pois ele tirará os meus pés da rede. Olha pra mim e tem piedade de mim, porque eu sou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Irmãos, tem pessoas aí fazendo conteúdo na internet e tem umas coisas que elas falam que é muito verdade. Quando a mulher chega pro homem no modo feminino, ao invés do modo guerreira de Davi, né? Que tem às vezes as irmãs vêm como se fosse do exército de Davi, né? Com a espada na mão, vou matar esses filisteus. Acho que o filisteu é o marido. Mas tem hora que elas vêm no modo de fábrica mesmo, feminino. Amor, sabe? Me ajuda, abre aqui pra mim. Até vi um vídeo, vou dar um hack aqui de produtividade pros irmãos. Teve um dia que um cara tava brigado com a esposa dele, eu vi um vídeo disso, muito legal. Aí ele pegou, começou, a esposa não queria dar atenção pra ele, falar com ele. Aí começou a apertar os postes de casa, os potes, né? Foi na lâmpada, deixou meio bambo assim. Começou a fazer um monte de coisa. Aí a esposa dele foi mexer na lâmpada, começou a piscar, falou... Aí foi na sala, viu ele, lembrou que tava nervosa. Não vou conversar com ele não. Aí foi na cozinha, vou comer alguma coisa, o poste tava apertado, irmãs, mas no talo. Ele falou, não tem jeito, vou ter que ir lá falar com o senhor. Aí foi, aí pegou, deu uma piscadinha pra câmera assim, faz isso, irmão, pra acabar com a briga. Mas, irmãos, a mulher quando ela vem humilde, vem calminha pro seu lado, você fala, nossa, é agora. É hoje que eu vou salvar essa donzela indefesa. Transformou, não sei quem é você, mas eu vou te ajudar. Sabe, você coloca a sua vida em prol daquela mulher quando ela vem humilde, coisa simples, né? Pega isso aqui pra mim, tá tão pesado. Você vê a mulher arrastando, pega um, pega dois fios, sai levando, pega o botijão de gás, na hora que tá trocar o gás. Aí na hora que você tá perto, as forças acabam, né? Ai, pega pra mim. Você fala, pego, meu amor. É Davi, irmão, se posicionando diante do Senhor. Olha pra mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração têm se multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Irmãos, eu, particularmente, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não me sinto nada motivado a ajudar a feminista. Não preciso de homem para nada. Não preciso de homem para nada. Aí Deus coloca no meu caminho para ajudar uma mulher assim. Aí tem que ajudar, irmão. Tem que ajudar. Mas dá vontade de falar assim, faz aí. Não precisa de homem pra nada. Sabe? Irmãos, quem tem força e se mostra como forte, não alcança a misericórdia de Deus. Quem fica se postando como, eu posso tudo. Cara, Deus não vai te socorrer se você não se mostrar como fraco pra Ele. E não é um teatro, porque nós somos fracos, irmãos, diante do Senhor. Para Ele nos salvar, nós temos que mostrar para Ele quem nós somos. Porque na verdade Ele já sabe. A gente só está falando quem nós somos para Ele. Eu não consigo. Às vezes Deus deixa a gente chegar em determinadas circunstâncias, irmãos, para falar para a gente, sabe o quê? Tá vendo? Faz aí agora, vai. Vai lá, fortão, resolve aí. Dá seu jeito. Você fala, não dá, cara. Eu tô arrebentado, não dá. Não dá para... Daqui eu não consigo avançar, Senhor. Ou é o Senhor na minha vida, ou eu vou descer a sepultura, ou eu vou morrer. Não dá. Então, irmãos, nós temos que ter esse posicionamento como Davi. Sabe, guardem-me a sinceridade e a retidão. Irmão, tem que ser sincero. Eu sou necessitado. Diante de Deus, irmãos, o discurso de eu vou vencer, sabe, o girl power e seja lá o que for, não cola. Diante de Deus, irmãos, eu sou frágil. Eu sou fraco. Eu choro. O homão chora. Pode chorar diante do Senhor, irmãos. Senhor, me ajuda. Salva minha casa. Eu não consigo fazer nada em relação a isso. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Esse último versículo, irmãos, diz o seguinte. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Não era Davi que estava angustiado? Não era o rei que estava angustiado?
Irmãos, o rei é representante do povo. Você, irmãos, representa o reino de Deus. Homem, você representa a sua casa. Se você está angustiado, a sua casa vai estar aflita. Esposa, você precisa clamar a redenção de Deus. Porque você é representante de alguém, dos seus filhos, da sua casa. Às vezes na rua, você está passando uma luta, no emprego, alguma situação. Você precisa de Deus ali. Sabe, irmãos, só Jesus, ele pode ser, sabe, esse ponto de segurança que a gente tem, irmãos. Só Jesus. Só ele, sem ele não dá, gente. Não dá. Você vai tentar, você vai pelejar, você vai dar seu jeito, depois você vai se embolar mais. Mas não vai resolver. Às vezes Jesus está falando aqui essa noite, solta isso, deixa. Não, Jesus, mas se eu deixar, o que eu vou fazer da minha vida? Ele está falando, deixa, porque não tem mais jeito. Tem coisa que tem que deixar. Tem coisa que a gente tem que confiar no Senhor, irmãos. Tem batalhas que é Ele quem vai vencer pra gente. Todas as batalhas bíblicas, irmãos, Ele quem venceu. Não foi Josué, Davi. Foi ninguém, irmãos. Foi Ele quem venceu. Ele que dava vitória ao povo. Você vai herdar, irmãos, a Nova Jerusalém, mas não é porque você é bom, porque você jejua, sabe? Porque você lê a Bíblia. É porque Ele abriu as portas para você. É Ele, irmãos, é Ele. Tudo que nós temos. Amém? Feche seus olhos, vamos falar a palavra bonita para o Senhor. Vamos orar a Ele aqui agora. Vamos fazer igual Davi. Hoje Davi ensinou a gente, irmãos, como que um crente, ele se posiciona diante da adversidade. Feche seus olhos. Senhor, talvez aqui essa noite, Pai, nós estamos diante de adversidades, Pai. Talvez pessoas aqui dentro, Pai, estão enfrentando problemas que elas não sabem como resolver. Eis a solução, a chave para abrir essa porta. Se prostrar diante do Senhor e clamar pelo seu socorro, Pai, pela sua ajuda sobre nós. Pai, Davi passou por tantas aflições na sua vida. Ah, Deus, ele teve que enfrentar leões, ursos, o rei Saul. Ele teve que enfrentar a rebelião do seu filho, Absalão. Depois de velho, teve que sair fugido para o deserto. Pai, em todas elas o Senhor o livrou, Pai. Ah, Senhor Deus, o Senhor quer nos livrar. O Senhor quer estar conosco nesse momento de dor, de dificuldade, de aflição. Pai, mas nós queremos também, Senhor Deus, nos mover em direção a essa salvação do Senhor, essa misericórdia. Nós queremos nos mover na sua direção, Pai, dizer que nós somos necessitados, que nós precisamos do Senhor, Pai. Que sem o Senhor nós não podemos, Pai. Nós não queremos ser arrogantes e dizer, não, nós somos, nós fazemos, não precisamos. O Senhor criou o homem para depender da mulher, a mulher do homem e do ser humano do Senhor, Pai. Nós não queremos deixar no nosso coração autossuficiência de jeito nenhum. Hoje nós nos rendemos como igreja, Pai. Hoje nós abrimos, Pai, o nosso coração para Ti novamente. Em nome de Jesus, Pai, acolhe, Pai. Acolhe-nos com misericórdia, Pai. Hoje pode ser um bom dia, mas se passamos, Deus, hoje ou algum dia, Senhor Deus, a aflição, que o Senhor esteja conosco. Nós clamamos o Senhor. Vem ser o nosso Salvador, vem ser o nosso libertador, Senhor Deus. Vem ser o herói na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Tem o versículo 10 na NVI, ele diz assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Maravilhoso texto, né, irmão? Todos os caminhos do Senhor são amor leal e fidelidade para com aqueles que cumprem os testemunhos da sua aliança. Quantos querem ter uma vida abençoada? Quantos querem ter caminhos abençoados? Essa é a sua decisão. Cumprir a aliança do Senhor. É o que Davi fez. É o que esse salmo explica para nós, as escolhas que Davi teve. E nós cremos que seremos abençoados por isso em nome de Jesus. Amém? Semana que vem, eu vou falar sobre um salmo muito conhecido. É um dos salmos mais lindos que eu conheço.
né? E muitos não gostam dele, mas é um salmo maravilhoso. Então quero convidar os irmãos a estarem aqui. Não vou falar qual salmo que é, vai ficar na surpresa. Para todos vocês estarem aqui, vai ser uma bênção em nossas vidas, porque é um salmo que, de fato, mostra quem nós somos e mostra quem Deus é. Qual salmo é? Domingo que vem eu falo com vocês. 119? Não. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe vocês. Vamos, estenda suas mãos, eu quero orar com vocês. Quinta-feira temos culto, amanhã oração às 18h30. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por nos ensinar sobre orações, sobre aquilo que Davi fez na tua presença, que possamos ser fiéis ao Senhor, entender e viver o amor e a fidelidade do Senhor em nossas vidas, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos encerrados. Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe, uma ótima semana e até domingo que vem, em nome de Jesus.